Para estar com Deus. Francisco Fausto. Capítulo 8. A oração vocal. Oração mental e oração vocal. Quando você pensa em Deus e lhe diz coisas íntimas, só com o pensamento e os sentimentos do coração, está fazendo oração mental, como já sabe. Quando você, na missa, reza as orações litúrgicas, confesso a Deus Todo-Poderoso, glória a Deus nas alturas, Cordeiro de Deus, quando reza o terço, quando reza o Pai Nosso e a Ave Maria, está fazendo oração vocal, mesmo que a faça em silêncio. Jesus amava e praticava esses dois tipos de oração e nos ensinou a amá-los e a praticá-los. Basta lembrar o seguinte: com muita frequência, Jesus passava horas, às vezes a noite inteira, conversando a sós com Deus Pai. Lucas 6:12, fazendo oração mental. Mas fazia também oração vocal. Rezava os salmos e as orações tradicionais judaicas quando participava no culto da sinagoga, Mateus 6:2, ou nas festas do templo, João 7:1, e seguia todo o cerimonial litúrgico e as preces e cânticos prescritos na celebração da Páscoa judaica, Mateus 26:30. A nós, pede-nos que, como ele, façamos oração mental. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo, Mateus 6:6. E, ao mesmo tempo, pede-nos que estimemos muito a oração vocal. Ele próprio ensinou-nos a mais alta oração vocal que existe, o Pai Nosso, Mateus 6:9-13, que milhões de cristãos vêm repetindo ao longo dos milênios. E já os primeiros cristãos aprenderam a amar a recitação dos Salmos, Atos 2:46 e 4:25-26. E a utilizar em suas orações trechos do Evangelho, cânticos de Zacarias, Magnífica da Virgem, Cântico de Simeão, etc., e de outros livros da Bíblia. Oração espontânea ou fórmulas. Nunca ouviu alguém dizer: eu não gosto de recitar fórmulas, eu gosto de rezar espontaneamente, os pensamentos e os sentimentos devem sair do coração? Há muitos que pensam assim. Mas, infelizmente, se esquecem de uma coisa: do nosso coração só sai o que há realmente dentro dele, não o que não há. E nele há coisas boas e coisas ruins. Pode até ser um coração extremamente pobre, vazio de luz e calor divinos e cheio de egoísmo gelado. E então, o que é que vai sair daí? Ora, as orações vocais enriquecem porque oferecem, colocam dentro de nós tesouros de pensamentos, de verdades, de palavras, de sentimentos e desejos que o nosso coração sozinho não possui nem saberia inventar. Bem rezadas, as orações vocais vão metendo tesouros na alma. Santo Agostinho, por exemplo, recebeu um impulso decisivo para a sua conversão no dia em que se comoveu até as lágrimas ao participar, na Basílica de Milão, onde era bispo Santo Ambrósio, do canto dos salmos e de hinos litúrgicos compostos por esse santo bispo que o povo todo sabia de cor. As orações vocais fizeram com que a sua alma de um homem extraordinariamente culto e inteligente, ficasse mais cheia de luzes espirituais. Despertaram nele, com o auxílio de Deus, sentimentos, perspectivas, alegrias, esperanças que ele sozinho não teria sido capaz de conseguir. Santa Teresa de Ávila conta de uma freira muito santa que a vida inteira alimentou a sua conversa com Deus quase que exclusivamente com o Pai Nosso. E ela própria, Santa Teresa, escreveu um belo livro, Caminho de Perfeição, em que dedica muitas páginas a comentar essa oração vocal que o Senhor nos ensinou. 2 perigos. Como rezar bem as orações vocais? Há 2 perigos que sempre nos ameaçam e que podem acabar com as nossas orações vocais. O primeiro é perfeccionismo,
ou seja, a ideia de que, se não conseguimos colocar toda a consciência, atenção e sentimento em cada palavra, é melhor não rezar. Seria como fazer oração de papagaio. Os que pensam assim se esquecem de uma coisa importante. Jesus afirmou que, se não nos tornamos simples como crianças, não entraremos no reino de Deus. Mateus 18:3. Ora, ninguém pede a uma criança uma atenção total, nem uma perfeição de doutor na conversa. O que se lhe pede é carinho, amor, e esse existe mesmo que a criança se distraia, não o faz por mal, e se esqueça de coisas que acabam de lhe dizer. Como é bonito o que dizia São José Maria Escrivá. Sei que te distrais na oração. Procura evitar as distrações, mas não te preocupes se, apesar de tudo, continuas distraído. Não vês como na vida natural até as crianças mais sossegadas se entretêm e divertem com o que as rodeia, sem atender muitas vezes às palavras de seu pai? Isso não implica falta de amor nem de respeito. É a miséria e a pequenez própria do filho. Pois olha, tu és uma criança diante de Deus. Caminho número 890. O segundo perigo é o contrário. É a frieza, a rotina, o calo da alma. É isso que fazem os que rezam mecanicamente, sem se esforçarem por prestar atenção ao que dizem, nem terem o desejo de melhorar. Esses, como dizia Santa Teresa de Ávila, não fazem oração, por muito que mexam os lábios. Esse falar às pressas, sem lugar para reflexão, diz, citando a São José Maria Escrivá, é ruído, chacoalhar de latas. Caminho número 85. O valor da bondade. Acabamos de ver que o modo certo de praticar a oração vocal evita tanto o perfeccionismo como a rotina mecânica. Então, o que é que Deus nos pede? Primeiro, amor. Que saibamos esquecer-nos do nosso egoísmo, que se expressa em frases como as seguintes: gosto, não gosto de rezar agora. Tenho vontade, não tenho vontade. Isso de rezar quando estou cansado é um fardo, não é comigo. Santa Teresinha, mesmo em períodos de grave cansaço e dores de cabeça, não se dispensava do esforço por colocar amor na oração vocal. Algumas vezes dizia, quando meu espírito se encontra numa secura tão grande que me é impossível formar um só pensamento para unir-me a Deus, rezo muito devagar o Pai Nosso e depois a Ave Maria. Assim rezadas, estas orações encantam-me e alimentam a minha alma. Segundo, boa vontade. Rezar do melhor modo possível naquele momento, ainda que esse melhor modo seja bastante imperfeito. Pense que Deus não precisa das nossas obras perfeitas, pois Ele pode dar-se a si mesmo infinitas obras perfeitas. Mas do nosso amor, desse amor, o teu e o meu, que só nós lhe podemos dar. Façamos, portanto, o propósito de valorizar mais as orações vocais, as orações litúrgicas, missa, para alguns a liturgia das horas, as orações da manhã e da noite, as orações às refeições, o terço, o anjo do Senhor, outras devoções sérias aprovadas pela Igreja, ao coração de Jesus, ao Espírito Santo, à Virgem Nossa Mãe e aos anjos e santos, nossos intercessores diante do Senhor. E não esqueça o que dizia Santo Afonso Maria de Ligório, e que eu vou repetir outras vezes nestas reflexões. Quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. O Catecismo da Igreja Católica assume essa afirmação no número 2744.